Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, muitas alegrias. Tão alegre quanto estas flores, quanto estes buganvílies que me rodeiam. Vamos falar da incompetência do governo. Vejam. 150 bispos e cardeais católicos do Brasil lançaram uma carta-manifesto declarando a total incompetência de Bolsonaro como governante. Isto é um marco importante. É o momento em que bispos cristãos, compreendendo a sua função evangelizadora, a sua função de pastores de ovelhas, e não ovelhas que eu falo não é no sentido de gado, mas de gente simples, de gente humilde, se colocam à proteção destas pessoas contra um mau governante. O manifesto ainda não foi divulgado porque estão esperando a ala conservadora da igreja se pronunciar. Estão esperando a análise da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos, para poder soltar o manifesto. Mas ele já está pronto e denuncia a incompetência que Bolsonaro tem de governar. Vocês vejam que isso é uma loucura. Quando bispos e cardeais têm que vir a público denunciar a incompetência de um governante, é porque a coisa é séria. É porque a coisa não é brincadeira. O que é a incompetência de um governante? É a falta de competência de conduzir um país, uma nação, de ser justo nas suas ações, de ser equilibrado, de ser sábio nas suas leis e nas suas ações. Está entregue o país à mão de um louco, de um incompetente, que leva ao abismo, que leva as ovelhas, que leva o rebanho, digamos assim. Eu não gosto dessa palavra porque não é bem um rebanho, mas é no sentido figurado, que leva ao abismo, que leva à destruição. E é preciso que estes pastores, estes bispos e cardeais, conscientes com a palavra do Evangelho e não vendidos em troca de alguns trocados, tenham que vir a público denunciar a incompetência do governo. Tenham que vir a público para dizer que não concordam, que não são omissos diante do que está ocorrendo e que não concordam com a maneira como o país vem sendo governado. Porque realmente o governo Bolsonaro é de total incompetência. Haja à vista 1 ano e meio no Ministério da Educação com 5 ministros da Educação e nada funcionando. Haja à vista o Ministério do Meio Ambiente, com a Amazônia aumentando cada vez mais as queimadas, o garimpo avançando, o latifúndio avançando, e não acontece nada. Haja à vista a ciência e tecnologia no chão, derrubada, sem nenhuma pesquisa no país. Haja à vista a própria cultura, já no 4º secretário especial de cultura, para nada, sem verba, numa secretaria jogada num ministério qualquer. Haja à vista de não haver nenhum projeto estratégico. Fala-se em projeto estratégico para depois da pandemia, depois a Inês é morta. Isso devia ter sido falado antes da pandemia. Assim que tomou posse já devia ter sua estratégia. Mas ele não entende nada. Ele não sabe nem como chegou lá. Como disse alguém, pegaram ele no lixão e botaram lá. Pronto, você é o presidente. Realmente foi muita irresponsabilidade de uma parte do eleitorado que deu maioria a este homem. Já no 3º, que seria ministro da Saúde, mas não é ministro porque é interino, é um general de exército, mas seria o 3º ministro da Saúde em plena pandemia, sem nenhum projeto. Apenas referendando as palavras do presidente, cumprindo ordens da caserna, missão dada, missão cumprida. Não tem opinião própria, porque não é médico, e nenhum médico aceitou esta brincadeira. Como nenhum médico aparece para dizer que é o médico do presidente, que o está tratando com cloroquina e que ele está recuperado do Covid-19, porque, na verdade, muito aqui entre nós, meus amigos, eu não acredito que ele jamais tenha sido infectado. Da outra vez foram 2 meses sem ele dizer que tinha sido infectado ou não. E agora, de repente, ele diz, estou infectado. E no dia seguinte, logo depois, 2 semanas depois, com cloroquina, não tenho mais coronavírus. Estou livre, estou negativo. E o médico não aparece. Ou seja, é de uma incompetência, é de uma mentira, é de uma incapacidade de governar uma nação. Talvez servisse realmente para ser deputado do baixo clero, lá nas trevas do Congresso, para um pequeno segmento
para um discurso, para um segmento obtuso, fechado dentro de si. Mas para governar um país de dimensões continentais como o Brasil, nem pensar. Em boa hora, os bispos e cardeais da Igreja Católica se manifestaram. Eles estão conosco. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.